Olá, Shelda. Seja bem-vinda. Boa noite já. Olá, Sheila. Boa noite. Deus abençoe. Olá, Elienay, irmã Rose. Olá a todos que estão entrando. Deus abençoe. Abel. E aí, meu irmão? Seminarista Abel. Deus abençoe, meu irmão. Ok, tô dando um tempinho aí pro pessoal entrando pra gente ir para nosso último estudo hoje sobre as doutrinas da graça. Ok? Ok. Sejam todos bem-vindos aí, irmã Elda, Gabriel, Lucas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início, então, a nosso último estudo sobre as doutrinas da graça, tá bom? Hoje nós vamos ver aqui a questão da doutrina da perseverança dos santos. Então, nós falamos que essas doutrinas da graça, elas são resumidas pela palavra tulip, né? T-U-L-I-P. E cada uma dessas letrinhas, né? Tulip é a flor oficial lá da Holanda, onde essas doutrinas elas foram melhor sistematizadas. Então, cada uma dessas letrinhas, elas falam sobre uma das doutrinas, das 5 doutrinas da graça. Então, T é a depravação total, né? Total depraved. Cada uma dessas letras, elas são uma palavra em inglês, tá? Então, T é depravação total. O U é unconditional election, eleição incondicional. O L é limited atonement, que é a expiação limitada. O I é irresistible grace, que é a graça irresistível. E o P, que nós vamos ver hoje, é a perseverança dos santos, né? Perseverance of the saints. Ok? Então, é isso que nós vamos ver hoje. Vamos, então, orar. Eu peço que você, se possível, tenha aí um papel, uma caneta em mãos, para você ir anotando as referências. Nós vamos ver vários textos bíblicos. E nós vamos orar agora e depois nós vamos ver cada um desses textos e analisá-los aqui, tá bom? Vamos orar nesse momento, então. Oremos. Pai, te louvamos, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, podendo meditar na Tua Palavra, podendo meditar acerca do grande plano da salvação do Senhor, daquilo que o Senhor fez e tem feito nas nossas vidas e para nosso benefício, para a nossa salvação. Nos abençoa, Senhor Deus, nesse tempo aqui, nos dá um tempo rico de entendimento, mas não apenas isso, que a Tua Palavra não apenas penetre a nossa mente e esclareça as nossas dúvidas, mas que a Tua Palavra também, Senhor Deus, vá até os nossos corações e ela possa criar ali consolo, confiança, esperança no Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa o Teu povo, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, muito bom tê-los aqui comigo. O irmão Elton entrou aí, a Beli, a irmã Irla, a Thaís. Deus abençoe todos vocês, é bom ter vocês aqui comigo, tá? Então vamos lá, vamos falar aqui sobre a doutrina da perseverança dos santos. Às vezes algumas pessoas, principalmente entre os batistas, é muito comum essa doutrina, mesmo batistas que não defendem os 5 pontos que a gente falou, né, a tulip todinha, geralmente eles defendem pelo menos esse ponto aqui, da perseverança dos santos. E uma expressão que ficou muito comum entre eles é a expressão uma vez salvo, salvo para sempre. E a pergunta que eu faço para vocês aqui é, e aí, gente, uma vez salvo, salvo para sempre, né? A resposta que eu daria é, depende do que você entende por salvação, depende do que você entende por isso, porque algumas pessoas acham que você entrar na igreja e durante uma pregação, às vezes uma pregação emocional, tocante, alguém levantar a mão e ir à frente, essa pessoa, pronto, ela foi salva ali, né? Alguns pregadores até dizem assim, vão orar por aquela pessoa e dizem assim, né? Escreve agora, Senhor, no livro da vida, o nome dessa pessoa e tal. Gente, o Apocalipse diz que o livro da vida do Cordeiro foi escrito desde antes da fundação do mundo, tá bom? Então, por favor, não adotem essa prática de achar que o livro está sendo escrito agora. Mas enfim, e aí o que acontece? Então alguém levantou a mão, alguém veio até a frente
E aí, depois de algum tempo, alguns dias, algumas semanas, meses, a pessoa simplesmente abandona. Ela permanece em práticas mundanas e, por fim, ela chega realmente a abandonar a caminhada, a fé, aquela decisão que ela tomou naquele momento, ela passa a viver em contradição àquilo. Então a pergunta que muitos fazem é: olha, você está vendo essas pessoas deixando a fé? Você está vendo essas pessoas que um dia foram salvas porque levantaram a mão, agora abandonando a fé? Então não pode ser verdade essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. Elas perderam a salvação, então é o que muitos acreditam, infelizmente, tá? Porém, irmãos, a salvação genuína, a conversão genuína, ela se manifesta não num simples momento, não num simples levantar de mãos. A pessoa levantou a mão e ali foi a salvação dela. Não, a salvação genuína, ela se manifesta em perseverança, tá? Aquele que realmente foi salvo é alguém que vai perseverar até o final. Essa perseverança dele é que mostra que ele realmente foi salvo e não um simples levantar de mãos. Eu já compartilhei aqui na igreja, mas tem muitos irmãos aqui que não são da nossa igreja, eu vou repetir. Um professor meu do seminário me disse que na época dele de seminário, quando ele estudou, ele fazia um seminário interno. E naquele seminário ele dividia o quarto com um rapaz que estava cursando também o seminário. E aquele rapaz, ele disse que ele era muito mundano. Ele vivia uma vida muito mundana, né? Muito apegada a pecados, né? E um dia, cansado daquilo, ele chegou para aquele rapaz e disse assim: cara, tu tem certeza que tu é crente mesmo? Tem certeza que tu é salvo mesmo? E aquele rapaz disse para ele assim: sou, tenho certeza disso. Ele falou: por que você tem certeza? Ele disse: sabe, é que no dia do meu batismo eu chorei muito. Eu chorei muito. Então a segurança de salvação dessa pessoa estava em algo que aconteceu com ela uma vez. Estava lá no dia que ela chorou. E em toda a segurança dele não estava na vida, na caminhada dele com Deus, mas apenas em um momento. E muitas pessoas pensam assim, infelizmente. Sou salvo por quê? Porque um dia eu levantei a minha mão. Não. A salvação verdadeira se manifesta em perseverança. Perseverança, tá? Então, aquele que de fato foi salvo, ele vai perseverar até o final. Deus o guardará e o fará andar em fé, andar com ele até o final. Ele nunca vai perder a salvação, porque Deus mesmo fará com que ele ande com ele até o final. Então ele não vai perder porque ele vai perseverar até o final, tá? Uma coisa que a gente precisa lembrar é que a nossa salvação ela não foi conquistada por nós. Não fomos nós que conquistamos a nossa salvação. Não fomos nós que pagamos o preço pela nossa salvação. Se fosse nós, a gente poderia perder. O problema é que a nossa salvação ela foi conquistada por Jesus. Foi Ele que comprou para nós. Ele pagou o preço, o alto preço pela nossa salvação. E sabe de uma coisa? O que nós vamos ver hoje na palavra de Deus é que o Senhor Jesus ele não vai perder. Tá bom? Então vamos começar aqui olhando alguns textos sobre esse assunto. Quero começar com João capítulo 10, versos de 26 a 30. E, mais uma vez, repito para os que entraram depois aí, se você puder, anote os textos bíblicos para que depois você possa conferi-los, tá bom? Se ao longo da mensagem você tiver dúvidas, também coloca aí as suas dúvidas que no final eu tento responder alguma coisa, tá? Então vamos lá. João 10, do 26 ao 30, diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus respondeu: eu já lhes disse, vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que
todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui, nessas promessas aqui para nós, nessa segurança que esse texto traz para nós. Ele diz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Antes, se a gente tivesse lido o texto de João 10 desde o começo, a gente veria que ele diz, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, tá? E aí o que acontece? Ele disse, eu tenho outras ovelhas fora do aprisco, né? Fora de Israel, que somos nós, gentios. E ele disse, quando elas ouvirem minha voz, elas virão até mim. Aqui ele repete, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna. Olha o que ele dá para as ovelhas. Eu dou vida eterna. Elas jamais, nunca perecerão. E ninguém vai poder arrancar das minhas mãos. Para ratificar isso, ele diz, meu Pai deu elas para mim. Ele é maior do que todos. Note, Deus, o nosso Pai, o Pai de Jesus, ele é o Todo-Poderoso. E Jesus está dizendo, ninguém pode arrancá-las das mãos de meu Pai. Ninguém pode arrancá-las das mãos de meu Pai. Mas nós tínhamos ali pessoas que não criam, pessoas que resistiam ao Senhor. E o que ele disse? Vocês não creem, por quê? Porque não são das minhas ovelhas. Se fossem das minhas ovelhas, o que aconteceria com vocês? Vocês ouviriam minha voz, que significaria que vocês creriam em mim. Vocês me seguiriam. Eu daria vida eterna para vocês. Vocês nunca perecerão. Vocês não seriam arrancados jamais das minhas mãos e não seriam arrancados das mãos de meu Pai. Determinado pregador, uma vez, falando sobre isso, ele levantou a seguinte hipótese, né? Alguém perguntou, olha, mas imagine que Satanás ele pudesse se aproximar das ovelhas que estão na mão do Pai. E se imagine então que Satanás ele pudesse abrir ali os dedos da mão do Pai. Imagine então que Satanás pudesse entrar dentro da mão do Pai onde estão as ovelhas. O que aconteceria? E ele diz, Satanás seria salvo, porque ele estaria dentro das mãos do Pai, e das suas mãos ninguém poderia arrancar, né? Essa é toda a segurança que esse texto dá para nós. Aqueles que são dele, que são suas ovelhas, eles ouvem, eles recebem vida eterna, uma vida que nunca acaba, e ninguém pode arrancá-los das mãos do Pai, porque são mãos todo-poderosas, tá? Então, esse é o primeiro texto que nós temos aqui para nós. Um outro texto importante, 1 Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 5. Olha o que esse texto diz, 1 Pedro 1, do 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou, pela misericórdia dele, não foi pelo nosso merecimento. Ele nos regenerou, ele nos transformou, nos fez nascer de novo, fez novas todas as coisas, para uma esperança viva, uma esperança que não morre, uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então note, o Pai nos regenerou, nos transformou para essa esperança, essa certeza que nunca morre, e ele fez isso por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, que foi a garantia de que de fato o Pai aceitou o sacrifício. E aí, mais uma vez, ele vai apontar para um propósito de tudo isso. Ele diz, para uma herança que jamais poderá perecer. A herança, ela nunca vai poder ser destruída, se desfazer, tá? Ele diz, macular-se ou perder o seu valor. Essa é a herança que ele tem. E ele diz, é herança guardada nos céus para vocês. Então Deus tem uma herança preciosa que nunca vai se acabar. E ele mesmo tem guardado isso nos céus, onde ninguém pode invadir, onde ninguém pode roubar, onde ninguém pode atacar. E aí ele diz, que mediante, para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. Nota o que ele está dizendo aqui, tá? Ele diz que nós, através da fé, mediante a fé, somos protegidos ou guardados pelo poder de Deus. Até quando? Até chegar à salvação que vai ser revelada no último tempo. Então o ponto é, Deus tem uma herança.
Essa herança Ele mesmo tem para nós e Ele mesmo guardou para nós. E não só a herança está guardada para nós, mas nós estamos guardados para a herança. Ele diz, Deus os guardou, Deus os tem protegidos pelo seu poder. Quem pode ser mais poderoso do que Deus? Quem pode frustrar esse plano de Deus, tá? E aí ele usa a expressão mediante a fé. Isso me parece indicar que é o modo como Deus nos guarda para a herança. Deus nos guarda mediante a fé. Em outras palavras, o que Deus faz nos guardando para a herança, Ele nos faz continuar andando em fé. Deus nos faz perseverar em fé, continuar crendo nele, exatamente para que a gente seja guardado por Ele para receber a herança que Ele tem guardada para nós. Nós vamos ver mais textos aqui, irmãos, mas deixa só eu dizer uma coisa. A doutrina da perseverança dos santos é uma doutrina tipicamente defendida por aqueles irmãos que são chamados muitas vezes de calvinistas, né? Porque aqueles que foram que mantiveram a tradição, né, da escritura, da teologia desenvolvida por João Calvino, eles organizaram tudo isso, a gente falou no começo, e defenderam essa doutrina da perseverança dos santos. Porém, essa doutrina, a gente vê tantas evidências nas escrituras que mesmo o próprio Jacó Armínio, né, que seria o pai do arminianismo, mesmo Jacó Armínio, ele não negava essa doutrina. Ele dizia assim, ele falava que no máximo deveria ser averiguada, se não haveria realmente a possibilidade de alguém que foi realmente alcançado pela graça cair da graça. E ele dizia assim, gente, mesmo que haja essa possibilidade, seria algo muito difícil de acontecer. Então, até mesmo muitos arminianos não negam a doutrina da perseverança dos santos, embora que os discípulos do Jacó Armínio, seus alunos, que ficaram conhecidos como remonstrantes, eles sim vão acabar negando essa doutrina, tá? Mas indo adiante, um próximo texto é Judas, capítulo 1, versos de 24 a 25. Então, se você puder, anote aí também, Judas 1, do 24 ao 25. Ele diz assim, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, a único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Ao pensar nessas verdades, Judas é levado que a louvar ao Senhor, a engrandecer ao Senhor por essa segurança que ele encontra aqui na palavra do Senhor. Só lembrando que esse Judas aqui não é o Judas que o traiu, tá? É o Judas, seu discípulo de Jesus. Então, nota aqui, gente, olha o que ele fala. Ele é poderoso. Deus é todo poderoso. Mas poderoso para quê? Ele apresenta aqui dois propósitos para os quais ele é poderoso. Ele é poderoso para impedi-los de cair. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, tem todo o poder e ele é capaz de impedi-los. Impedir a quem? Os crentes que estavam recebendo essa carta de cair. E para apresentá-los, a segunda coisa para a qual ele é poderoso, apresentá-los diante da sua glória, ou seja, apresentá-los na sua salvação, tá? Sem mácula e com grande alegria, sem mais pecado e com grande alegria. Então, quem é aquele que tem o poder e de fato nos impede de cair? O nosso Deus. Ele faz isso nos mantendo perseverantes, tá? Um outro texto aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 23 a 24. Olha o que esse texto diz. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. O próprio Deus da paz os santifique completamente, por completo, em todas as áreas. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado, ou preservado, ou guardado, irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus. Então essa é a oração aqui de Paulo, tá?
que Deus santifique completamente e que o próprio Deus guarde a vocês, né, completamente irrepreensíveis quando Jesus vier. Deus é que faz isso. Paulo coloca isso nas mãos de Deus. E olha como ele termina. Aquele que chama é fiel. Aquele que chama não mente, aquele que chama não falha em cumprir as suas promessas, ele é fiel. E porque ele é fiel, o que acontece? Ele fará isso. Isso o quê? Ele vai santificar completamente vocês. Ele vai guardar vocês irrepreensíveis até a vinda de Jesus. O nosso Deus nos guardará até o final. Então essa é a promessa para nós aqui. Porque ele chamou, ele santificará, ele guardará, ele é fiel e ele não falhará. Isso me lembra muito Romanos capítulo 8. Porque Romanos capítulo 8 ele diz que ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas ao nosso redor, essas coisas vão incluir todo tipo de sofrimento também, de tribulação também, porque ele diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É ele quem os justifica. Então fala de acusações. Ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Ele vai falar de principados, potestades. Enfim, ele vai colocar todas as coisas que muitas vezes militam contra nós. E o que ele começa dizendo para nós é que todas essas coisas cooperam para o nosso bem, ok? Deus as faz cooperar, as faz agir para o nosso bem. E aí ele começa dizendo, aqueles que ele conheceu de antemão, e esse é um conhecimento relacional, aqueles com quem ele decidiu entrar em relacionamento de antemão, desde antes da fundação do mundo, a esses ele também chamou, como o texto que diz, né? Aquele que chama. Ele chamou, houve um momento na vida deles em que ele os chamou para si. Aqueles que ele chamou, ele também justificou. Aqueles que ele justificou, ele também... antes disso, né? Ele diz que ele predestinou. Para quê? Ele organizou o destino dessas pessoas de antemão. Para quê? Para que elas sejam feitas conforme a imagem de seu filho. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ele termina dizendo que aqueles a quem ele predestinou, justificou, chamou, a esses também ele glorificou. Ou seja, o mesmo grupo que está lá no início, que Deus conheceu, decidiu entrar em um relacionamento com ele, o mesmo grupo que ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem deles. Que bem é esse? É eles serem conformados à imagem de Jesus. Ele organiza tudo para que de fato eles cheguem lá, sejam semelhantes a Jesus e sejam recebidos na glória, sejam glorificados, completamente transformados. E aí a garantia de Deus de que tudo isso vai acontecer é o quê? Gente, ele não poupou o próprio filho dele. Ele entregou o filho dele para morrer por nós. Porventura ele não vai dar todas as coisas para vocês também? Se ele não poupou o filho dele para conquistar isso, vocês acham que ele não vai dar tudo isso para vocês? O que são todas essas coisas? Chamado, justificação, predestinação, glorificação, santificação, fazer a imagem de Jesus. Tudo isso ele garante para nós quando ele entrega o seu Filho para morrer por nós, para que tudo isso seja realidade na nossa vida. Essa é a garantia, essa segurança que Deus nos dá em Cristo Jesus, ok? Um outro texto para nós aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versos 8 e 9. Olha o que esse texto diz. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós vamos ser irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus, quando formos recebidos por Ele? Por quê? Porque Deus nos manterá firmes até o fim. E aí ele termina dizendo, fiel é Deus, mais uma vez apontando para a fidelidade de Deus. Ele não mente, ele cumpre as suas promessas. E ele diz, o qual os chamou, mais uma vez o chamado, a comunhão com Jesus Cristo, o seu Filho, o nosso Senhor. Então, mais um texto que fala basicamente o que a gente leu em 1 Tessalonicenses 5. Tá? Agora tem um texto também muito especial, eu já falei sobre esse texto ao longo dessa série, que é o texto de Jeremias 32:40, que é um texto que fala da nova aliança,
aliança que Jesus mesmo fez por meio do seu sacrifício naquela cruz, quando ele deu a sua vida, o seu sangue derramado, foi para garantir essa aliança que Deus havia prometido desde o Antigo Testamento. Então, olha o que esse texto diz, Jeremias 32:40. Farei com eles uma aliança permanente, uma aliança eterna. Jamais deixarei de fazer o bem a eles. Deus está se comprometendo. Ele mesmo vai fazer o bem àqueles com quem ele vai fazer essa nova aliança. E ele continua. E farei com que me temam de coração. Ele fará com que nós temamos a Ele, com que nós o amemos, com que nós o respeitemos, com que nós tenhamos temor mesmo de desagradá-lo e um desejo de fazer a sua vontade. E aí ele mostra o propósito de tudo isso. Então, eu nunca vou deixar de fazer o bem a eles, porque eu vou fazer essa aliança para sempre com eles, e eu mesmo vou fazer eles me temerem no mais profundo do seu ser, no coração. Ele diz, para quê? Para que jamais se desviem de mim, para que eles nunca se afastem de mim, porque o Senhor fez essa aliança, Ele é fiel, Ele cumpre, Ele garante. O que Ele diz? É que Ele mesmo vai fazer com que o seu povo persevere e nunca se afaste definitivamente dEle. É isso o que o Senhor nos promete aqui. Um outro texto para nós, curtinho, Filipenses 1:6, ele diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele que começou a boa obra em nós. Não fomos nós que um dia decidimos, agora eu vou começar a fazer isso, vou fazer aquilo, vou mudar minha vida. Ele começou a fazer isso em nós. Lembra que a palavra diz que o Espírito Santo ele nos convence, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Há um dia que o Senhor vem com poder e Ele começa essa boa obra em nós, né? O seu chamado, aquele chamado especial que Ele faz na vida do seu povo. Então, aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou não deixa a obra inacabada. Aquele que começou vai terminar essa obra na vida do seu povo. No dia de Jesus, na volta de Jesus, no dia que estivermos com Ele, nós seremos apresentados a Ele, entregues a Ele, porque aquele que começou a boa obra vai terminar até o dia de Jesus. Lucas também, capítulo 22, do 31 ao 32, é o último texto que eu queria apresentar aqui, como esses textos aqui que nos ensinam essa doutrina. Depois eu vou mostrar só mais alguns textos aqui sobre, às vezes, algumas objeções que surgem a essa doutrina, tá? Mas esse texto ele também mostra uma outra faceta muito importante da doutrina da perseverança. Olha o que ele diz. Lucas 22, do 31 ao 32. Simão, Simão, né, Pedro, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Satanás quis peneirar vocês. Essa prática de peneirar, né, colocava-se lá o trigo, peneirava-se, e o que acontecia? O trigo puro, que era mais pesado, ele ia caindo pela peneira. E a palha, que era frágil, ela sairia com o vento. Ela cairia fora, ok? Só o trigo é que ia ficar. A ideia de Satanás aqui peneirar, nesse sentido aqui, é um sentido negativo. Então a ideia é que provavelmente Satanás está peneirando para separar os crentes de Jesus. Então a ideia é que ele estaria peneirando talvez para que o crente caísse e a sua fé fosse separada dele, ok? E aí ele diz aqui, mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então, qual é o motivo da fé de Pedro não desfalecer? Jesus diz, eu orei por você, eu intercedi por você, Pedro. Por isso a sua fé não vai desfalecer. O próprio Jesus tinha dito que essa fé de Pedro, ela desfaleceria temporariamente, ok? Por um momento ela desfaleceria sim, mas não completamente e finalmente, porque ele havia intercedido por ele. Chegaria um momento em que ele se levantaria. A ideia aqui de converter aqui literalmente quando você se levantar, porque Jesus está dizendo, eu sei que você vai cair. Ele já tinha dito para Pedro, Pedro, essa noite mesmo você me negará 3 vezes. É esse mesmo texto aqui, irmãos. E ele diz, porém, Pedro,
eu orei por você. E porque eu orei por você, você vai ser levantado de novo. E quando você levantar-se, Pedro, fortalece os teus irmãos. Esteja junto com eles e fortaleça os teus irmãos. Então essa é a promessa do Senhor. O Senhor nos ensina que uma das maneiras com as quais Ele nos faz perseverar, que Ele nos faz permanecer de pé, andando com Ele, é porque Ele mesmo ora por nós. Ele mesmo intercede por nós. O autor de Hebreus vai apresentar Jesus como aquele que intercede por nós diante de Deus, à direita de Deus. Ele está lá como esse sumo sacerdote, fazendo intercessão por nós. Então muitas vezes eu e você não caímos, eu e você não desfalecemos completamente, eu e você não abandonamos a fé, embora passemos por momentos às vezes de frieza, de dúvidas, passemos por alguns desertos. Por que nós nos levantamos no final, corremos para o nosso Senhor, nos dobramos diante dele e clamamos: Pai, tem misericórdia de mim, renova-me, Senhor. Porque Jesus ora por nós. Porque Jesus intercede por nós. E assim Ele nos faz perseverar. Ok? Agora, diante de tudo isso que a gente falou aqui, todos esses textos que nos mostram essa doutrina da perseverança dos santos, que Deus nos guarda, Deus nos faz continuar andando em fé, Deus nos faz continuar perseverando até o dia final, quando Ele vai nos apresentar a Ele mesmo, né, para estarmos com Ele para sempre. Diante de tudo isso, algumas pessoas questionam: ok, mas e a apostasia? Tá? O abandono da fé. Por que algumas pessoas deixam a fé? Por que algumas pessoas deixam de andar com Jesus? Elas não estão perdendo a salvação? Esses não são exemplos de perca de salvação na Bíblia? Eu penso que não. Por quê? Vamos dar uma olhadinha em 1 João 2,19, tá? O texto diz o seguinte: eles saíram do nosso meio. Ele está falando de pessoas que abandonaram a fé, abandonaram a comunhão com a igreja. Ele diz: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então note o que ele está dizendo aqui. Os que abandonam a fé nunca foram salvos. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: sabe por que eles saíram do nosso meio? Isso foi apenas para revelar que eles não eram dos nossos. Os nossos perseveram até o final. Se eles fossem dos nossos, se eles fossem ovelhas do Senhor, se eles fossem eleitos de Deus, eles teriam permanecido com a gente, eles teriam permanecido até o final. Eles saírem mostra que nenhum deles era dos nossos, porque a marca dos que são dos nossos é a perseverança. A perseverança que mostra quem é de Jesus e quem não é de Jesus. Um outro texto, 1 João 3,6, diz: todo aquele que nele permanece, que permanece em Jesus, não está no pecado, não vive no pecado, não vive mergulhado no pecado. Isso não significa que a pessoa, um crente verdadeiro, ele não possa pecar, ele não possa cair. O que significa aqui é que ele não vai continuar para sempre na prática daquele mesmo pecado. Ele não vai manter pecados de estimação, ele vai abandonar o pecado. Tão logo ele perceba o pecado, tão logo ele seja confrontado no seu pecado. E aí ele continua: todo aquele que está no pecado, que vive no pecado, que não quer abandonar o pecado, vive escravizado ao pecado, não o viu e nem o conheceu. Não entrou de fato num relacionamento de intimidade, amor e fé com Jesus Cristo, nosso Salvador. É isso que o texto está nos ensinando. Então, aqueles que abandonam a fé, na verdade, eles abandonam uma experiência temporária que eles tiveram, uma falsa conversão que eles tiveram, mas eles nunca tiveram de fato um relacionamento genuíno, verdadeiro com o Senhor. Eles estiveram no nosso meio, estiveram entre nós, até pareciam ser crentes, mostravam isso aparentemente para nós, mas eles não eram dos nossos. Agora, como é que a gente deve tratar pessoas que estavam conosco e de repente abandonam a fé? Eu penso que nós não devemos abandoná-las imediatamente, nós não devemos desistir delas com facilidade. Por quê? Como eu já falei para vocês, às vezes um crente genuíno ele pode cair no pecado,
às vezes um pecado grosseiro, às vezes ele pode passar um tempo no pecado. Hoje mesmo eu estava conversando com algumas pessoas e eu mencionava o caso de Davi, né, como Davi, depois de ter traído, adulterado com Batseba e ter planejado a morte de Urias, e ele passou cerca de mais ou menos um ano tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Até o dia em que Deus enviou o seu profeta Natan para confrontar Davi. Então Davi estava lá aquele tempo todo, como se nada tivesse acontecido. Davi era um crente, um homem segundo o coração de Deus, mas estava insensível, estava vivendo no pecado. E aí o que acontece? Quando Natan chega diante dele e diz: tu és este homem, tu és aquele que pecou contra Deus. Qual é a atitude de um crente verdadeiro? Ele se quebranta, ele se arrepende. E Davi ali naquele momento ele vai compor o Salmo 51, né? Contra ti somente pequei, Senhor, eu fiz o que era mal perante os teus olhos. Mas, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação, Senhor. Lava-me com ensopo, eu ficarei alvo como a neve. Então essa é a atitude do crente. O crente pode passar muito tempo, é por isso que a gente não pode desistir imediatamente. A gente tem que ir lá, tem que lutar por ele, tem que exortá-lo no seu pecado, tem que tentar trazê-lo de volta ao Senhor Jesus. Agora, se essa pessoa, de fato, se afasta de Deus, começa a militar contra as coisas de Deus e, por fim, perece longe do Senhor, nós não temos evidência nenhuma para imaginar que ele um dia tenha sido realmente um salvo de verdade, tenha sido realmente um crente de verdade. Ok? Um outro texto que eu quero trabalhar, e esse é o último texto da noite mesmo, com vocês aqui, é um texto talvez mais utilizado para tentar questionar essa doutrina da perseverança dos santos. É o texto de Hebreus capítulo 6, tá? Então, esse texto, Hebreus 6, versículos de 1 até o 9. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Primeiro ele começa dizendo: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Eu prefiro a palavra perfeição, completude, aqui como uma tradução melhor, tá? Mas aí o que acontece? Primeiro, deixa eu explicar para vocês o contexto. Esses crentes hebreus, eles estavam sofrendo por causa de Jesus, porque eles se converteram a Cristo. Eles antes tinham uma vida tranquila. Eles eram judeus, eles visitavam a sinagoga, eles tinham direito de ficar em casa no sábado, por exemplo, e eram respeitados na comunidade. Mas por causa de Jesus agora, o Estado mesmo estava percebendo que eles não eram mais judeus, que aquilo não era judaísmo. E não estava dando mais a eles os mesmos benefícios que davam para os judeus. E eles mesmos estavam sofrendo também dentro da comunidade judaica. É dito lá no texto que eles perderam bens, perderam algumas coisas por causa de Jesus. Então, qual é a ideia deles? Eles estavam tentados a fazer uma mistura de cristianismo com judaísmo. Vamos voltar para o judaísmo, vamos voltar a viver como a gente vivia antes de Cristo vir, né? Mas a gente continua crendo em Jesus, então a gente faz uma mistura aqui. A gente guarda a lei, mas a gente também crê em Jesus e tudo mais. E o que o autor de Hebreus ele vai dizer aqui é o seguinte: gente, vocês não podem retroceder. Em outro lugar ele vai dizer: nós não somos dos que retrocedem. Vocês têm que avançar. Avancem para a completude, para a salvação. Continuem crescendo até o dia que vocês vão estar completos com o Senhor. Não retrocedam. E aí ele começa a falar sobre algumas coisas. Ele fala que depois ele pretende falar sobre algumas doutrinas mais importantes para ele de novo, tal, mas que esse não é o momento. E aí quando a gente chega lá no verso 4, ele vai dizer assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. Então, algumas pessoas entendem isso daqui o quê? Como uma sequência de acontecimentos. Então, a pessoa primeiro foi iluminada, ela provou depois o dom celestial, depois ela se tornou participante do Espírito Santo. Olha só, um crente, não é? É o crente que tem um Espírito. Elas experimentaram a bondade da palavra de Deus, né? As promessas e tudo mais. Os poderes da era que há de vir, ou seja, aquela completude que Deus tem para nós só no final lá, plena transformação, glorificação. Eles já começaram a experimentar algumas coisas aqui, tá?
E depois de ter acontecido tudo isso, eles caíram. Porém, eu não entendo que aqui, irmãos, é uma sequência de coisas que aconteceram até que, por final, eles caíram. Porque no grego o que nós temos aqui é uma série de particípios, tá? E então, eu prefiro entender aqui como pessoas que foram marcadas por estas coisas. E mais do que isso, o que eu quero dizer para vocês é que o que Paulo está fazendo aqui, ele está levantando uma questão hipotética. Ele está dizendo assim, gente, imagina comigo essa situação. Imagina comigo que poderia existir alguém que fosse marcado por uma pessoa que foi iluminada, que provou o dom celestial, que se tornou participante do Espírito Santo, que experimentou a bondade de Deus, que provou os poderes da era que há de vir, mas também era uma pessoa marcada pela queda. Uma pessoa caída. Imagina a situação de alguém desse jeito, tá? Então ele continua. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Uma pessoa assim, não seria possível mais que ela se arrependesse. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo, imagina então uma pessoa que experimentasse tudo isso, gente, e fosse chafurdar na lama do pecado, fosse continuar mergulhado no pecado. O que poderia ser feito mais por essa pessoa? Dava para trazer arrependimento de novo? Não, porque já foi feito isso lá atrás. Deus já tinha dado o dom do arrependimento lá atrás. Dava para Jesus ser crucificado de novo? Não, porque ele já foi crucificado lá atrás. Essas pessoas, se isso fosse possível de acontecer, essas pessoas estariam querendo crucificar Jesus de novo, para ele pagar de novo o preço do pecado delas, para que o Espírito Santo fizesse de novo toda essa transformação na vida delas, para que então de novo eles começassem a viver como crentes. Então, ele diz, olha, imagina que a loucura do que vocês estão pensando ao pensar em voltar para o judaísmo. É como se vocês estivessem se colocando nessa situação aqui, de alguém assim, que provou de todas as bênçãos, mas que queria voltar, que queria apostatar da fé, ok? Que queria viver ainda no pecado, longe do Senhor. E aí ele dá, irmãos, uma ilustração aqui. Olha a ilustração que ele dá. Ele diz, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Então ele está dizendo, imagina uma terra. Ele primeiro imaginou aquela situação, agora ele chama eles a imaginar outra situação. Tá? Então note que são todas questões hipotéticas aqui. Então ele diz, imagina uma terra que a chuva está lá caindo nessa terra, frequentemente, na estação certa. E essa terra, ela produz muito fruto, ela dá colheita, tá? Para aqueles que foram lá e cultivaram. Então, essa terra é uma terra abençoada por Deus. Deus está derramando bênção sobre essa terra. Agora, imagine uma outra terra. Ele diz, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. O que ele está falando é, agora imagina outra terra, gente, que também recebe a chuva, que também foi plantada do mesmo jeito, mas que cai a chuva lá na estação própria, mas tudo que essa terra produz é só ervas daninhas e espinhos. Essa terra é o quê? Inútil. Dá para fazer mais alguma coisa por ela? Ela já recebeu a chuva, ela já foi adubada, ela já foi semeada, mas ela só produz espinhos e ervas daninhas. Dá para fazer alguma coisa com ela? Não. O que ela vai colher? A bênção de Deus? Não. Ela vai colher a maldição. O seu fim é ser queimada, terra arrasada. Então, nota aqui as ilustrações. Então, primeiro ele disse, imagina uma pessoa que pudesse provar de todos esses bênçãos espirituais e no final continuar no pecado. Dava para fazer alguma coisa por essas pessoas? Não, porque tudo que tinha para ser feito já foi feito. Agora imagina uma terra que recebe tudo o que ela precisa para produzir chuva, adubo, semente, e ela continua sem produzir nada. Dá para fazer alguma coisa para essa terra? Não, porque tudo que havia para ser feito já foi feito, agora é queimada. Então, ele conclui dizendo o seguinte no verso 9. Amados, mesmo falando dessa forma, olha só, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Coisas próprias da salvação. Então o autor de Hebreus aqui não está questionando a salvação desses crentes, ele não está dizendo para eles, gente, tô com medo de vocês perderem a salvação, gente, tô achando que vocês, depois de ter provado de tudo, vão cair definitivamente, vão se afastar do Senhor. Não! O que ele está dizendo apenas é o seguinte, gente, imagina essa situação, tá? Olha a loucura do que vocês estão pensando. Pensar em voltar é pensar nessa loucura aqui.
Então, porque eu sei que vocês são salvos, eu estou exortando vocês. Abandonem isso. E o que vocês fazem? Continuem perseverando para a perfeição. Para a perfeição, a completude, a maturidade, como está traduzido aqui, tá? Continuem perseverando, vocês não são dos que retrocedem. Eu estou certo da salvação de vocês, é por isso que eu estou falando disso com vocês, apenas para alertar da loucura que vocês estão pensando. Então essa é uma das passagens de advertência da carta de Hebreus. Há alguns blocos de passagens de advertência lá. E o que essas advertências nos ensinam, tá? Porque algumas pessoas pensam assim, bom, se a gente é salvo e Deus vai nos fazer perseverar até o final, então para que ele nos adverte? Para que ele diz assim, olha, aquele que não perseverar até o fim será condenado. Por que ele nos diz isso? Porque a advertência, ela é um instrumento de Deus para nos fazer perseverar, para nos fazer continuar no caminho, tá? Então, quando Deus adverte, aquilo cai no coração do crente, o crente é movido de novo em temor. Então ele pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que eu estou aqui, né, me afastando do Senhor? Então não posso viver assim. E aquela palavra de advertência, olha, um crente não vive assim, é um condenado que vive assim. Então aquilo gera temor no crente e faz com que ele volte para o caminho certo. Agora, a advertência, ela cai nos ouvidos surdos daqueles que não são do Senhor. Aquelas pessoas ouvem a advertência, elas desprezam a advertência e elas se afastam do Senhor e elas mostram, ao se afastar do Senhor, que nunca foram do Senhor, porque aqueles que são do Senhor ouvem as advertências e perseveram. Deus os faz perseverar até o fim, inclusive através das advertências. Então, é assim que a gente usa muitas vezes a advertência no nosso dia a dia. Quando a gente diz para alguém, ei, cuidado, ó, tu não pega nessa tomada não, porque ela está dando muito choque aí. O que a gente espera? Que a pessoa não vai nos ouvir? Que a pessoa vai ouvir o que a gente acabou de dizer e dizer, não, mas eu vou pegar aqui na tomada, né? Não, a gente espera que a pessoa ela vai dar ouvidos, porque a gente sabe que ela é uma pessoa lúcida, que não quer se prejudicar, então ela vai ouvir a advertência e ela vai obedecer. A advertência funciona da mesma maneira na vida do crente. Ok? Continuando aqui, gente, para a gente encerrar, eu quero terminar só com uma pergunta que às vezes é muito feita acerca dessa doutrina também. Bom, se eu sou salvo e o Senhor vai me guardar até o final, né, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso viver de qualquer jeito aqui, porque eu estou garantido? Posso viver de qualquer jeito? Bom, primeiro, essa não é a pergunta do salvo. O salvo não faz esse tipo de pergunta, porque o salvo não está mais interessado em viver no pecado. Essa é a pergunta de alguém que não foi transformado ainda, que quer só ter o seu bilhete para o céu carimbado, mas quer continuar vivendo no pecado. Lembra, o salvo, ele agora, porque ele foi salvo, ele foi transformado pelo Senhor, transformado para perseverar, transformado para buscar uma vida de santificação. E, portanto, o salvo ele quer agradar a Deus em santidade. Ele não está mais pensando, agora fui salvo, vou viver no pecado. Não, esse não é o desejo mais do salvo. Quando o salvo cai em pecado, ele se entristece. Quando o salvo cai em pecado, ele clama ao Senhor, ele se arrepende, ele se humilha na presença do Senhor, porque não é mais o que ele quer. Essa não é mais a vida que Deus tem para ele. Então, porque eu fui salvo, eu vou perseverar até o final. Porque eu fui salvo, eu vou lutar contra o pecado até o final. Porque eu fui salvo, quando eu cair, eu vou me levantar. O próprio Deus vai me levantar exatamente porque Ele me salvou para isso. Para andar com Ele, para viver em fé, para perseverar até o final. Aquele que não foi salvo é que vai continuar na sua vida de pecado. E essa contínua vida de pecado é que vai ser a evidência de que realmente ele nunca foi dos nossos. Ele não foi salvo. Salvo de verdade, evidência que ele foi salvo de verdade, é que ele persevera. Deus o faz perseverar até o final. Tá bom, meus irmãos? Então, é isso que a gente tinha para estudar hoje aqui, a doutrina da perseverança dos santos. Eu espero que todas essas promessas de como Deus cuida do seu povo, de como Deus nos guarda, de como Deus ele tem uma herança no final, ela possa alimentar o seu coração. Quando em algum momento da nossa caminhada a gente vier a fraquejar, porque a Bíblia diz, aquele que não tem pecado é mentiroso, então às vezes nós vamos tropeçar na nossa caminhada cristã, que essa doutrina volte ao seu coração como um combustível para continuar andando com o Senhor,
que essas doutrinas voltem ao seu coração para dizer assim: ei, Deus não te regenerou, Deus não deu o filho dele para morrer por você, para você continuar caído, não. Ele está te dando poder também para se pôr de pé de novo. Então se levanta, persevera, ele te dá poder para perseverar, continua andando com ele, ele vai nos guardar até o final. Então que essa doutrina, ela encha o coração de vocês em confiança, de confiança no Senhor, de ação de graça no Senhor, por tão maravilhosas promessas. Ele mesmo nos fará andar nos seus caminhos, para que nós não nos apartemos dele nunca mais. Amém, meus irmãos? Eu vou orar agora, e se você tiver ainda alguma dúvida, digita aí que eu vou tentar responder, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa doutrina tão maravilhosa da perseverança dos santos. Muito obrigado, Senhor, por nos fazer perseverar. Ó Deus, se dependesse de nós, nos agarrar nas tuas mãos poderosas, nós certamente fracassaríamos, nós certamente cairíamos, ó Deus. Mas graças nós te damos, nós te louvamos, porque não somos nós. É o Senhor que nos segura firme com a tua mão poderosa. Não somos nós que estamos agarrados às tuas mãos, mas são as tuas mãos que estamos agarrando a ti mesmo, Senhor. E dessas mãos poderosas ninguém poderá nos arrancar. Obrigado por promessa tão bendita, que a cada dia possamos olhar para a nossa vida e ao perceber que ainda estamos contigo, que ainda estamos andando com Jesus, que Jesus ainda é o amado da nossa alma, mesmo imperfeitos como somos, mesmo falhos como somos, o nosso Senhor Jesus ainda nos ama, nós ainda estamos com Ele, Ele ainda intercede por nós, que isso encha o nosso coração de convicção, de segurança, de certeza, arranque toda dúvida, mas nos dê o descanso de sabermos: somos do Senhor, somos guardados pelo Senhor, estaremos contigo para sempre, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus nós te damos graças. Amém. 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 Ok, meus irmãos, alguma dúvida aí? Eu vou dar uma olhadinha rápida aqui se vocês colocaram alguma coisa. Mas desde já eu digo: Deus abençoe vocês. Muito obrigado a cada um que participou da nossa live hoje. Que tenha sido um tempo de aprendizado para vocês, tá? E que Deus use essa palavra para continuar trabalhando na vida de vocês, os fazendo crescer na sua graça, ok? Então os irmãos estão comentando aqui. Deixa eu ver aqui. Irmão Fábio estava por aqui também. Sam Batista, Mateus, abração Mateus. O Gleison, a Thaís, já falei. Irmão Filho estava por aqui, boa noite, meu irmão. Pastor Adelmo, um abração, Pastor Adelmo, Deus te abençoe. Júlio César estava por aqui também, Deus abençoe. Meu xará aqui, Nelson Francisco, Deus abençoe, meu irmão. A Paulinha estava por aqui. Pastor Isaac, Deus abençoe. O Gleison botou: o sal virá perseverar. É essa confiança que nós temos, né? Thaís botou aqui: verdade. Silvestre, meu irmão, um abração. Saudade de você, Silvestre. Pastor Gadiel também, Deus abençoe. Obrigado por acompanhar a live. Micaele também, Deus abençoe. Pastor Carleandro, Deus abençoe, meu irmão. Jefferson também, Deus abençoe. Jefferson, montei por aqui, tá? Ok, Carolina, o Leão também estava por aqui. Deus abençoe vocês. Marcos Marinho. Pedro, boa noite, Pedro. Boa noite, meu irmão, a paz. Deus te abençoe. Boa noite, Thaís, a paz. A Blésia estava por aqui. Ebenezer Metropolitana, lá do Pastor Gaspar. Deus abençoe vocês, tá? O Leão, boa noite, a paz, a paz. Leonês, ok. Joel, Felipe, Robson, alguma coisa Souza aqui, Deus abençoe também. Ok. Banda Sixton, Deus abençoe vocês. Irmã Edna, ok, a paz a todos. Irmã Aninha, a irmã Imaculada, Deus abençoe você. Diz que a internet dela caiu aqui um momento, né? Graças a Deus deu para voltar aí. Se não fosse por ele ter me amado primeiro, eu jamais o amaria. Thaís, é verdade, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, diz a palavra do Senhor. Daiane também estava por aqui. Jéssica, irmão Cícero, Ercácio Nunes, Deus abençoe também.
Ok, Thaís disse que tinha dúvidas sobre a apostasia, espero que tenha sido esclarecido, tá? Se ainda tiver alguma, você avisa. Juan estava por aqui, a Priscila também, João Caio também estava por aqui, Deus abençoe. Gabriel, abração. Santos Oliveira também estava por aqui, Tiago Venâncio, irmã Regina, pastor Manuel Bezerra, Deus abençoe, abração, meu irmão. Prega a palavra, estava por aqui também. Tá? Deixa eu ver, André Felipe. Ok, gente. Irmã Cijane. Ok. Leandro, Félix. Boa noite, pastor. Paz do Senhor. Paz, meu irmão. Deus abençoe. Boa noite para você. Então não tinha nenhuma dúvida, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Essa semana a gente está aqui num propósito devocional com todos os irmãos. Estamos lendo o livro de Atos. Hoje nós vamos ler Atos capítulo 3, tá? Todos os dias a gente está lendo um capítulo de Atos e a gente medita nesse capítulo entre a família. Depois a gente compartilha algumas coisas lá no grupo da igreja. E a gente ora por algumas pessoas, propósitos, pela nossa vida, pela igreja, por esse tempo que a gente está vivendo. E eu espero então que vocês que acompanharam a live, que são daqui da igreja, possam após a live aqui tirar esse momento aí devocional, tá? Cantar louvores e fazer tudo isso que eu já instruí vocês. Aqueles que estão nos acompanhando aqui, que também não são da igreja, mas quiserem adotar essa prática também na vida de vocês, fica aqui a minha recomendação, meu estímulo, tá? E que Deus continue abençoando vocês e os fazendo crescer em Cristo Jesus, perseverar até o final, tá bom? Abração a todos, abraço aí pro Smalley também, que tá por aqui. Abração a todos, que Deus abençoe, viu, gente? Vou encerrar aqui. Um abraço.